partes da aeronave. As aeronaves possuem diferentes formatos, tamanhos e funções, mas várias partes em comum. Uma aeronave é basicamente dividida em 5 partes. 1. Fuselagem. Une as demais partes da aeronave e onde transportam-se passageiros e cargas. Pode ser tubular ou treliçada, cuja resistência se dá pela junção das barras em uma série de modelos triangulares, monocoque, na qual o formato se dá pelas cavernas e revestimento, que dá resistência também, e semi-monocoque, cujas longarinas dão reforço estrutural e permitem as construções de aviões maiores, como os Airbus. Cabine de comando. Região situada na frente de um avião que inclui uma série de instrumentos e controles, permitindo aos pilotos comandar e controlar a aeronave. Também conhecido como cockpit, o nome vem do posto de trabalho do timoneiro em um navio. Por sua vez, é uma analogia aos termos em inglês cock mais pit, que designavam posto de briga de galos. Uma analogia por ambos serem espaços pequenos. 2. Empenagem. Parte traseira da aeronave, importante para gerar estabilidade. Conforme a finalidade do avião, a empenagem pode ser de diferentes tipos: convencional, menor peso estrutural, com uma boa estabilidade e controle, usada na maioria dos aviões, e em T, estrutura mais pesada, e a superfície vertical deve possuir estrutura mais rígida para suportar as cargas aerodinâmicas e o peso da superfície horizontal, mas como vantagem tem menor arrasto induzido. Em V também, menor arrasto de interferência e diminui a área molhada, mas os controles são mais complexos. Cauda dupla tem a vantagem de posicionar o estabilizador vertical fora da esteira de vórtices, principalmente em grandes ângulos de ataque e crucifório. Estabilizador vertical e horizontal. O estabilizador horizontal é fixo, estando preso em seu bordo de fuga, uma superfície móvel, conhecida como profundor, enquanto que o estabilizador vertical possui em seu bordo uma fuga, outra superfície móvel, o leme. Profundor. Seu nome vem da navegação marítima e envolve seu movimento, que varia a profundidade. Seu movimento é ao redor do eixo transversal. Quando o profundor desce, isso causa um aumento na sustentação naquela região e a empenagem sobe, gerando um movimento para baixo da aeronave, ocorrendo o inverso na subida do avião e vice-versa. Esse movimento é conhecido como arfagem ou tangagem, nomes originalmente franceses, podendo ser chamado de cabrar quando o avião sobe e picar quando o avião desce. O controle dessa superfície se dá movimentando-se o leme para frente ou para junto do piloto. Leme. Seu nome vem da navegação marítima, já que os navios usam o leme para movimentar-se para a direita ou para a esquerda na superfície da água, ou seja, no mesmo plano. Esse movimento ocorre ao redor do eixo vertical, que de modo que o leme vire para a esquerda ou para a direita, causa um desvio no fluxo de ar, e pelo princípio da ação e reação, o estabilizador vertical vai para o lado oposto, causando um movimento da aeronave para a direita e vice-versa. O movimento é conhecido como guinada, pois envolve mudança de direção em um mesmo plano. A palavra também é usada como um movimento do carro quando ele vira. O controle dessa superfície é realizado através dos pedais. No bordo de fuga das superfícies primárias de comando estão as superfícies de comando secundárias, ou compensadores, que servem para aliviar os comandos durante uma manobra prolongada. E agora o grupo 3. Grupo motopropulsor. Controlado pelos manetes de potência, gera tração para que a aeronave avance. É formado pelo conjunto de hélice ou pás e motor, por isso esse nome. Geralmente são do tipo tractor, hélice na parte frontal, que produz uma tração que puxa o avião para através do ar.
Tem como vantagens que a hélice funciona em ambiente livre de turbulências geradas pela aeronave. Existe melhor refrigeração e o peso do motor leva CG para frente. Como desvantagens, os vórtices gerados pelas hélices geram perturbações no fluxo sobre o avião, interferindo na sustentação e na estabilidade. Aumenta o arrasto. Mais raro, existe o motor do tipo pusher, no qual a hélice é montada atrás do motor e na parte de trás da aeronave. A tração empurra o avião. Como vantagem, o escoamento fica mais limpo sobre o avião, o ruído é menor e aumenta a visão do piloto. Já como desvantagens, nos aviões terrestres podem tocar o solo durante a decolagem e está mais sujeito a poeira de pista, atrapalha a estabilidade longitudinal e tem mais problemas de refrigeração. 4. Trem de pouso. Órgão de pouso, amortecimento e locomoção em solo. No início da aviação, o principal tipo de trem de pouso é o que conhecemos hoje como convencional, com uma roda direcional de menor tamanho na parte traseira do avião. Devido à grande hélice na frente e o peso do motor, a cauda fica mais baixa, implicando em um permanente ângulo de ataque durante o táxi. Para a locomoção em solo, deve-se movimentá-lo em S para visualizar a pista. Conforme os aviões foram aumentando de tamanho, esse formato deixava o interior inclinado para a movimentação em solo. Atualmente, o tipo triciclo é o mais usado, pois melhora sensivelmente o controle e a estabilidade da aeronave em solo, além de maior desempenho durante a decolagem. Além disso, existe um trem de pouso fixo, retrátil e escamotável, principal integrante do sistema de pouso, servindo para o amortecimento e o deslocamento em solo. O táxi é o movimento de uma aeronave no solo pelo uso de sua própria potência, em contraste com o reboque ou pushback, onde a aeronave é movida por um rebocador. Se o avião estiver muito rápido, somente o uso do leme é seguro e eficaz para direcionar o avião em solo. Já em velocidades compatíveis à do taxiamento, o trem de pouso atua de formas diferentes em aviões menores ou maiores. Nos aviões menores, o pedal atua tanto no leme quanto no ato de virar o trem de pouso direcional do avião. Em outros casos, a roda direcional não possui mecanismos de giro reforçado, permanecendo livre para girar como uma roda de carrinho de supermercado. Nesse momento, o piloto deve usar a técnica de frenagem diferencial, aplicação dos freios para a roda de um dos lados do trem de pouso principal, mais perto do meio do avião, o que faz com que a aeronave se articule em torno da roda, dá o controle do piloto sobre a roda direcional, localizada à frente ou atrás. Nos aviões maiores, tem uma alavanca à esquerda do manche, chamada Steering Tiller, responsável por aplicar uma força maior para o movimento. Deve-se avançar essa alavanca para virar à direita e recuar para virar à esquerda. Alguns aviões maiores usam os dois, tanto tiller quanto pedais. Nesse caso, os pedais ficam responsáveis apenas para ajustes mais finos, como a corrida para a decolagem, girar algo em torno de 10 graus. Usa-se o tiller para curvas mais fechadas durante o táxi. Além disso, se o avião tem um motor de cada lado, o piloto pode ligar usando uma técnica chamada Differential Throttling, pela adição do impulso para o motor no lado oposto da roda parada. O avião vira ainda mais facilmente. O freio normalmente está presente no trem de pouso principal, o que fica abaixo da asa. 5. Asas, responsáveis pela força de sustentação da aeronave que mantém voando. Winglet, componente aerodinâmico posicionado na extremidade livre da asa de uma aeronave, que tem por função diminuir o arrasto induzido. Vem de wing mais let, ou seja, obstrução de asa, traduzido ao pé da letra, já que impede a formação de vórtices grandes e aumento consequente do arrasto. Existem outras partes e ranhuras no investimento da fuselagem com o objetivo de tornar a superfície da aeronave mais aerodinâmica. Se o fluxo de ar é mais suave,
existe menos arrasto, melhorando o desempenho da aeronave e economizando combustível. Flaps. A palavra vem do inglês e uma palavra que define uma superfície plana e fina, presa somente a um dos lados. Inclusive, o ato de uma bandeira balançar no vento é dado pela frase "The flap of the flag in the wind". Os flaps são desenvolvidos hipersustentadores, ou seja, têm a função de serem objetivos hipersustentadores, função de aumentar a sustentação de uma aeronave durante uma decolagem ou mantê-la durante a aterrissagem, pois redireciona o fluxo de ar para baixo, gerando uma reação para cima, e também promove uma aceleração do fluxo do ar na parte superior, reforçando o efeito Bernoulli. Além disso, serve como freio aerodinâmico, pois aumenta a resistência ao avanço. O flap do tipo Fowler aumenta a área de curvatura da asa, mas também é mais caro e sujeito a falhas, precisando de mais manutenção. Permite redução da velocidade de aproximação sem ocorrência de stall. Velocidade de stall é a menor velocidade com a qual é possível se manter o voo reto e nivelado da aeronave, diminuindo o tamanho de pista necessário para pouso. Slats. Fendas, como o próprio nome em inglês revela, localizadas na parte frontal da asa, bordo de ataque, com o objetivo de aumentar a área ou a curvatura da asa, e assim a sustentação. Também é um dispositivo hipersustentador. Spoiler. Placas localizadas sobre as asas, região conhecida como extradorso, com o objetivo de eliminar a sustentação e aumentar o arrasto parasita em torno de 10%, permitindo pousos em distâncias menores. Também tira a sustentação da asa, melhorando a eficácia dos freios. Seu nome vem do inglês spoil, que significa estragar, da mesma forma que o spoiler estraga a experiência do filme a contar trechos reveladores. O spoiler da aeronave quebra o fluxo contínuo do ar e aumenta o arrasto da aeronave. Aileron. A palavra vem do francês e significa pequena asa, constituindo-se de uma parte móvel no bordo de fuga da asa. Fica próximo à ponta da asa, pois quanto mais longe estiver do centro do movimento, menor o esforço para realizar esse movimento. Da mesma forma que a maçaneta da porta fica longe da dobradiça, é o responsável pelo movimento da aeronave ao redor do eixo longitudinal. Quando um aileron sobe, diminui-se a sustentação localmente e a asa desce ao mesmo tempo. O outro aileron deve descer, causando um aumento na sustentação local e subida da asa e vice-versa. Esse movimento é conhecido como bancagem. Nome do movimento em inglês: bank, inclinação lateral. Quando visto da frente do avião, está inclinando lateralmente. O rolamento. Dessa forma, consegue realizar curvas para a direita ou para a esquerda. O controle dessa superfície se dá movimentando-se lateralmente o manche. Caixa preta. O que é caixa preta? Na verdade, existem dois tipos de caixa preta: a CVR, Cockpit Voice Recorder, gravador de voz da cabine de comando que registra as conversas dos pilotos, controle aéreo e outros sons, como alertas às 2 últimas horas de voo. E FDR, Flight Data Recorder, gravador de dados de voo, como velocidade, altitude, potência do motor, nível de combustível, temperaturas e controle de voo durante as últimas 25 horas de voo. Inventada por David Warren em 53, somente nos anos 60 que começou a ser adotada de modo gradativo nos aviões comerciais de vários países. É formada por uma fina camada de alumínio, uma polegada de isolamento de calor coberta por aço inoxidável ou titânio. Resiste a temperaturas que chegam a 1100 graus por até 1 hora e na água resiste a uma profundidade de 6.000 metros. Caso seus sensores indiquem que caiu na água, emite um pulso por segundo, detectável por sonares até 2 milhas náuticas de distância, por até 30 dias. Apesar do nome, a cor alaranjada fluorescente, para facilitar sua localização, é adotada nas caixas pretas, pois facilita em casos de acidente. Eu sou Samuel Mariano, da Tropa Cupim Patriótico Patrulha Área. Sempre alerta, voar!